Oi, gente, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo da novela A Desalmada. Terça-feira, 16 de agosto. Rafael percebe passos e esconde Fernanda em seu quarto. Otávio dorme e Letícia o cobre. Ela beija e diz que depois volta para dormir. Rafael acredita que Fernanda foi à fazenda para o ver. Sem saída, ela diz que sim e que queria saber como ele estava. Rafael fala que essa atitude não condiz com as duras palavras dela no hospital e pergunta se Fernanda quer o deixar louco em dúvidas. Fernanda diz que ele está confundindo as coisas e que eles não podem ficar juntos. Rafael diz que está disposto a tudo por Fernanda. Fernanda pergunta se Rafael abandonaria sua família e sua fazenda por ela. Rafael diz que sim e que Fernanda é o que lhe basta para ser um homem completo. Letícia flagra Isabela querendo ir para o quarto de Rafael, mas ela diz que só ia beber água e vai embora. Rafael diz a Fernanda que ela nunca o amou, a indiferença dela já é o suficiente e pede para que ela vá embora de sua casa e de sua vida. Ferido pela conduta de Fernanda, Rafael faz questão que ela escute uma conversa entre ele e sua mãe, onde ele diz que mais do que nunca sabe agora que Isabela deve estar a seu lado e que é o melhor para sua vida. Fernanda sofre pelas duras palavras de Rafael. Rafael diz a Letícia que Fernanda está morta para ele. Isabela oferece dinheiro para Maria em troca de que ela conte tudo o que acontece na fazenda Primor, e Maria aceita a oferta. César espreita algumas coisas no meio da tempestade. Rafael indica a direção para que Fernanda saia de sua casa e a trata com muita frieza. Fernanda sussurra que ama Rafael e sai do quarto. Fernanda encontra o quarto de Otávio e o safado está dormindo. Fernanda saca seu revólver e aponta para ele. Nesse momento, se escuta um disparo. César observa a movimentação na fazenda Primor. No dia seguinte, Antônio e Martina leem um panfleto que diz: Otávio Toscano está morto como merece. Antônio estranha aquele anúncio e todos o povoado veem a notícia sobre a morte de Otávio Toscano. Luiz liga para Joana e conta que Otávio Toscano está morto. Joana vai ao quarto de Fernanda e vê a arma ao lado da cama dela e diz que ela matou Otávio. Martina liga para Letícia e diz que lamenta pela morte de seu marido. Letícia começa a chorar e diz que não pode ser que Otávio tenha morrido. Maria fala que os guardas ouviram disparos na noite passada e Letícia então entra em pânico e desmaia. Joana diz a Fernanda que todo o povoado está falando sobre a morte de Otávio. Fernanda fica intrigada e diz que não matou Otávio. Júlia fica chocada ao saber da suposta morte do amante. Ela grita histérica para Germán e diz que Otávio não pode ter morrido, e ele estranha o comportamento da quenga da mulher. Fernanda fala para Luiz que não foi ela quem fez os anúncios sobre a morte de Otávio. Fernanda confirma que no dia anterior foi à fazenda Primor, mas não conseguiu matá-lo. Fernanda relembra a sua saída da fazenda. Ela diz que estava transtornada por não conseguir cumprir sua promessa. Ela atira para cima para tentar dispersar sua frustração. Luiz se pergunta quem poderia ter matado Otávio ou do que ele morreu. Na fazenda, Otávio chega em seu escritório e todos ficam felizes, e Otávio não entende nada. Carmelo chega ali e mostra para o patrão o anúncio da sua suposta morte, e que o povoado não fala de outra coisa a não ser disso. Otávio suspeita que foi Fernanda que fez aquela brincadeira. Carmelo diz a Otávio que pode ser que Fernanda já saiba que foi ele que matou Santiago e que a violou. Otávio diz ao cúmplice que irá matar Fernanda se ela continuar o desafiando. Martina diz para Davi que vai encomendar muitos rosários pela memória de Otávio, pois ele era um pecador que traía a ingênua da Letícia. Um homem tenta abusar de Clara no povoado. César enfrenta o nojento e o faz pedir desculpas, quase quebrando o braço dele. Foi pouco, mas tudo bem. Clara agradece a César por tê-la defendido. Gabriel avisa a Joana, Luiz e Fernanda que viu homens armados indo para o rancho e todos ficam apreensivos.
Rafael vê muitas chamadas e mensagens de Davi. Ele retorna a ligação perguntando por que ele ligou tanto. Rafael fica chocado ao saber que supostamente seu pai faleceu. Otávio, Carmelo e muitos capangas mal encarados chegam ao rancho de Fernanda. Otávio diz a Fernanda que eles precisam ter uma conversa. Fernanda pergunta se para conversar precisa que ele traga tantos homens armados e pergunta também do que ele tem medo. Júlia diz a Isabela que quase morreu ao saber da suposta morte de Otávio. Isabela se surpreende pela mãe tratar Otávio com tanta intimidade e pergunta desde quando ela tem esse tipo de proximidade com ele. Otávio acusa Fernanda de ter feito aqueles anúncios sobre a morte dele. Fernanda pergunta a Otávio quais seriam suas razões para fazer uma palhaçada como aquela. Otávio diz que Fernanda está atrapalhando seu caminho, colocando os fazendeiros contra ele. Otávio assume ser o dono da empacotadora. Desesperado, Rafael sai do quarto e pergunta a Isabela se o pai dele morreu. Isabela explica para Rafael que tudo se trata de uma confusão e que seu pai está vivo. Otávio manda seus cúmplices baixarem as armas. Fernanda acusa Otávio de ter construído a maldita empacotadora nas terras do seu marido, de forma ilegal. Otávio disse que não é nenhum bandido, e sim um homem de negócios. Fernanda diz que se quisesse já teria o matado. Rafael diz para Isabela que precisa descobrir quem está fazendo essas ameaças. Os fazendeiros amigos de Fernanda chegam em seu rancho armados e dizem que Gabriel os avisou que Otávio estava ali. Eles dizem que estão ali para defender Fernanda. Cínico, Otávio diz que é um homem de paz e que sua empacotadora foi construída legalmente. Fernanda diz que a polícia do povoado está do lado dele, por isso não pode acusá-lo formalmente. Otávio diz a Fernanda que ela está mexendo com a pessoa errada e que se ela insistir, ele voltará. Rafael garante a Davi que não volta mais com Isabela e diz que Fernando o visitou, mas não entende porque ela se arriscou tanto só para vir renegá-lo mais uma vez. Clara diz a Sandra que queria contar para Davi sobre o seu passado, mas que ele não permitiu, falando que não se importa. Sandra diz que se Davi ou Martina chegarem a saber que ela foi prostituta, ele já não ia a querer mais. Fernanda diz a Luiz que Adolfo Guzmán era inimigo de Otávio e queria saber por qual motivo. Fernanda decide denunciar Otávio pelo assassinato de Santiago. Otávio diz a Carmelo que não foi Fernanda que fez aqueles anúncios. Otávio admite que Fernanda é uma rival digna. Fernanda diz que vai procurar aliados para ajudar a se livrar do ceboto do Toscano e que irá o destruir lentamente, fazendo perder seus negócios, o amor de sua esposa e de seu filho. Otávio diz a Carmelo que Fernanda é a mulher que mais o encantou em toda a sua vida, porém Fernanda terá que morrer.